água, ar puro, temperância, luz solar, descanso, repouso, todos esses são atributos de uma vida saudável. Será que você vive uma vida saudável? Você dorme no horário certo? A sua alimentação é alcalina? Você bebe água? Você toma sol? Você é preso? Você tem insônia, depressão? Você pode estar vivendo uma vida não alcalina e sim ácida. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre uma atitude alcalina na sua vida. E vamos tirar de vez a acidez da sua vida. Segue a vinheta, bora pro vídeo. Finalmente, agora nós vamos dar realmente início àquela coletânea de vídeos que eu falei para vocês que nós faríamos, né, a respeito de alcalinização do sangue. E o nome citado, como eu disse da última vez, é o Dr. Otto Heinrich Warburg, tá? Ele era metade alemão, metade judeu, tá? Ele viveu entre o ano de 1800 e alguma coisa até 1970. Ele foi um fisiologista, tá? Ganhador do Prêmio Nobel no ano de 1931. É considerado um dos principais bioquímicos do século XX e foi indicado a outras 47 vezes ao Prêmio Nobel durante toda a sua carreira, tá? Eu gosto muito de iniciar todo vídeo meu que eu faço a respeito, ou algum tratamento que eu faço a respeito de alcalinização do sangue, eu gosto de citar o estudo dele, porque ele foi o pioneiro. Naquela época, eles até disseram que ele foi o descobridor da cura do câncer, a partir de que o conceito do estudo dele dizia que sangue alcalino, doença como câncer, no caso, não permanece. E ele estudou por muitos anos. Inclusive a história dele também é bem interessante. Ele conseguiu ficar na Alemanha, mesmo tendo pais judeus, porque Hitler precisou dele fazer um tratamento. Ele apareceu com um nódulo no pescoço e ele ficou com medo de aquilo virar um câncer, então ele deixou que o Dr. Otto continuasse as suas pesquisas. Mas isso aí é um outro assunto. O importante mesmo é o estudo dele, né? E é o seguinte, gente, de acordo com o Dr. Otto, o câncer é o resultado de uma alimentação antifisiológica e de um estilo de vida antifisiológico, né? Porque uma dieta
antifisiológica baseada em alimentos acidificantes e o sedentarismo, né? Ele cria um ambiente de acidez e a acidez, por sua vez, expulsa o oxigênio das células. Vejam bem, gente, a gente vai falar, eu tô aqui como sempre com a minha cola, né? É muita coisa para guardar de cabeça. A gente vai falar todo o conceito dele nesse vídeo, para ele não ficar grande esse vídeo. E num outro vídeo eu vou falar baseado nos meus estudos, claro, todos eles são bases, né? A doutora Hilda Clark no outro vídeo, o Dr. Otton nesse vídeo, mas o pensamento é o mesmo, tá? Só muda algumas coisas. Claro que com o tempo, outros estudos vêm, a gente precisa de uma base, né? Essa base foi os estudos do Dr. Otton, e é claro, durante os anos vieram outros conceitos dentro do estudo baseado dele, né? A causa de todas as doenças, ele afirma, né? A falta de oxigênio e a acidez são duas faces da mesma moeda. Isso a gente vai comentar, eu vou passar aí alguns slides, né? E a gente vai comentando em cima disso. Quando se tem um, ele quer dizer que quando se tem um, tem-se o outro. As substâncias ácidas ressarcem o oxigênio. Pelo contrário, as substâncias alcalinas atraem o oxigênio, né? Ou seja, um ambiente ácido é um ambiente sem oxigênio. E ele acrescenta também o seguinte: privar uma célula de 35% do seu oxigênio durante 48 horas pode converter numa célula cancerígena, né? Já as células cancerosas podem viver num ambiente, óbvio, sem oxigênio. Isso tudo a gente já sabe, né? Mas vale frisar, né, que a célula que não precisa de oxigênio é uma célula anaeróbica. Inclusive, foi o Dr. Otton que levantou essa primeira tese de que a célula cancerígena é uma célula anaeróbica. Mas, vamos lá. Alimentação. Só ela basta para você ter uma vida alcalina? Não basta, tá? Só a alimentação, ela não é suficiente, mas ela é a base primordial, tá? A base primordial é um hábito alimentar saudável. Aí que está o problema, né? Nós não vivemos num ambiente propício para ter uma vida saudável. Esse é o grande problema, né? A gente vai lá, eu, por exemplo, ou qualquer um vai lá hoje, come uma salada, come um legume, mas amanhã tá comendo algo que, na realidade, quando a gente pensa que está fazendo bem, na realidade está acidificando o nosso organismo, né? Então, esse é o intuito do vídeo, mostrar na prática para vocês que até vegetais preparados de forma errada, eles podem acidificar o nosso organismo. E, como eu disse, não é só uma alimentação. A alimentação, ela não é suficiente sozinha, sem as armas, para alcalinizar o seu corpo. Você precisa ter um hábito alcalino frequente, né? Não adianta você fazer hoje e amanhã você não está fazendo. Você tem que manter isso aí permanentemente na sua vida. E eu vou adiantar um pouquinho e depois eu volto aqui nas páginas. Eu costumo dizer, eu vou comentar aqui, mas eu vou antecipar. Eu costumo dizer que existem 8 remédios. Existem alguns terapeutas aí, né, no Brasil que levam em consideração, né, muito isso que eu vou falar agora. Eles chamam de os 8 remédios de Deus. É muito fácil você saber se você está vivendo num ambiente ácido ou num ambiente alcalino, seguindo essa regrinha básica dos 8 remédios de Deus, né? Por exemplo, os 8 remédios de Deus, ele é ar puro, água potável, água pura, tá? Alimentação saudável, exercício físico, né? Atividade física,
Se você é aquele tipo de pessoa que fica sentado no sofá o dia inteiro com controle remoto, você tem um carro, você tem uma moto para ir ali na padaria, eu tô dizendo isso porque eu já fiz muito isso, tá, gente? Já fiz muito isso. Entra no carro, entra na moto para ir numa padaria, não caminha, não toma sol, não faz o repouso necessário, não tem temperância, né? É estressado, não consegue conviver num ambiente estressante, porque nós vivemos num ambiente estressante, né? Então, tem gente que não consegue lidar. Por exemplo, eu tô aprendendo uma coisa agora, lidar sob pressão. Eu não consigo viver sob pressão. Eu começo a tremer, sabe? Me dá essas coisas. E como eu falei, eu não sou, né? Eu sou uma pessoa normal. Então eu também tenho os meus problemas e eu gosto de dividir com vocês, porque às vezes outras pessoas podem ter isso também. Ninguém consegue ser 100% perfeito, né? Então, se a pessoa não pega sol, se a pessoa não tem uma vida citada desses itens que eu estou falando aqui, com certeza a vida dessa pessoa não é alcalina. E sem contar o resto, né, gente? Que é a poluição, barulho sonoro também estressa muito, falta insônia, constipação, ou a pessoa é solta demais, alimentação, como já foi citado, quer dizer, a gente vive, né, num ambiente muito ácido. E o que a gente tem que fazer quanto a isso? A gente tem que fugir dele, né? A gente tem que fugir desse ambiente, porque quando as pessoas falam assim, nossa, mas como tem gente doente? Tem gente doente porque o ambiente, eu não vou nem criticar a pessoa, tá? Eu não vou criticar a pessoa, eu vou criticar a atitude de não ter pelo menos aquele negócio assim, epa, isso aqui não tá legal pra mim. Porque às vezes a gente nem nota, tá? A gente vive num ambiente que a gente não consegue notar que aquilo ali tá fazendo mal pra gente. E é claro, tem coisas que a gente não consegue fugir, como por exemplo, quem trabalha nas grandes cidades, viver num ambiente poluído. Fica difícil, né? O que você vai fazer? Você vai trabalhar na lavoura? É difícil nesse ponto. É claro que a gente não vai conseguir viver com um corpo 100% alcalino, mas a gente consegue tirar pelo menos 70%, 80% da acidez do nosso corpo, mudando as nossas atitudes, né? Então, eu aconselho, né, a pessoa fazer uma reflexão quanto ao estilo de vida que você leva. E como base, tira esses 8 remédios de Deus. Eu durmo direito? Eu tenho temperança? Eu sou uma pessoa temperada? Não. Eu me alimento com legumes, frutas, verduras frequentemente? Eu procurei saber se a água que eu bebo é pura. Eu vou fazer outros vídeos, né? A gente vai fazer uma coletânea e eu vou mostrar para vocês a quanto a minha água, a água que eu bebo, ela bate de acidez ou de alcalinidade, tá? Eu, como eu disse, eu moro numa região serrana, tá? Então a tendência daqui é ter uma água mais saudável. Seria. Mas mas o que acontece? A minha água, ela não vem direto da fonte, né? Ela, por exemplo, aqui do lado, eu tenho uma caixa d'água, né? E essa caixa d'água, a água, ela não flui, então ela fica parada. E quando ela fica parada, ela começa a se acidificar, por conta, às vezes, até mesmo do recipiente. Eu vou ser sincera para vocês, a casa que eu moro aqui não é uma casa minha, é alugada. E a caixa d'água que tem aqui do lado ainda é de amianto. E todo mundo sabe que amianto é cancerígeno. Tanto aqui quanto aqui, porque a água cai aqui e sobe para a caixa de cima, que também é de amianto. Embora a gente aqui use muita água, então não fica parada, estagnada há muito tempo. Mas, mesmo assim, é até diferente. Eu vou fazer esses 2 testes. Eu vou tirar direto da bica, vocês vão ver que vai dar um valor.
E depois eu vou tirar lá de cima da caixa, lá de cima que fica mais tempo parada, e vou mostrar pra vocês que dá outro valor. Então, é importante. Eu vou mostrar rapidamente. Eu tenho 2 aparelhos, tá? Um tá mais lá embaixo. Eu tenho essa canetinha aqui, tá? Essa canetinha aqui é uma caneta que mede pH, tá? Ela liga, ela vai marcar aqui, tá? Ela tá descalibrada, porque ela é nova, eu ainda não calibrei ela fica assim doidinha. O que você faz com essa caneta? Você coloca ela dentro d'água e ela vai te dar um valor aqui. Se esse valor que eu der aqui for abaixo de 7, essa água não é favorável para você beber. Aí vamos lá. Tem pessoa que diz que isso é mito, tá? Inclusive eu já vi doutores aí, eu posso até depois fazer um vídeo também mostrando, dizem que isso é mito, que isso é mentira, que não é bem assim. Enfim, eu acredito que o nosso sangue, ele tem que ficar sim acima de 7, tá? Porque na escala, na tabela de pH, de 0, nós vamos ver isso também aí, eu vou colocar as imagens, de 0 a 7, de 0 a 6 e pouco, vamos botar assim, o seu sangue está ácido. De 0 a 4 está extremamente ácido, tá? E o 7 é neutro, tá? Ele não é nem ácido e nem alcalino, ele tá em cima do muro. E acima de 7, ele está alcalino. O sangue de uma pessoa normal, ele tem que girar em torno de 7,45. Esse é o normal. Abaixo disso não tá legal, né? Nós vamos ver tudo isso na prática, tá? Eu vou medir pra vocês, a gente vai fazer, na realidade, experiências. Os vídeos que eu vou mostrar pra vocês são experiências, como eu disse, vividas por mim, tá? Eu vou mostrar pra vocês como, se a água tiver ácida, eu vou ensinar vocês a alcalinizar aquela água para beber, sem ter que comprar um monte de coisa aí na internet, caríssima, que você só vai gastar dinheiro e às vezes aquilo ali é mentira, tá? Aquilo ali é mentira, aquele aparelho ali não tá falando a verdade. Então você tem como simplesmente, vou até adiantar um jeito de você alcalinizar o seu sangue. É simples, você acorda de manhã e você morna a água, tá? Você morna a água ao ponto de ser agradável, tá? Não é pegando fogo. Agradável. Você espreme ali meia banda de limão, é um copo mais ou menos de menos de 100 ml, bota aí uns 70 ml de água. Você espreme ali meia banda de limão e, se possível for, você acrescenta ali açafrão da terra, né? Que é a cúrcuma. Se não tiver açafrão, a água com limão já faz um efeito enorme. Inclusive, existe até estudos aí de um doutor japonês, que, como sempre, dizem que é mentira, isso aí não existe, que se você beber tantos dias água morna, dependendo do problema que você tiver, do câncer que você tiver, ele vai diminuir, né? Tem um sentido, só que eu não vou falar ele nesse vídeo, porque senão vai ficar enorme igual o outro. Dessa vez eu não quero que ele fique enorme. Então a gente realmente só vai bater as pautas do Dr. Otton Harris, tá? Como base, porque tem coisa aqui que eu vou ser sincero pra vocês, que eu não concordo, e a gente vai chegar nesse ponto. E depois disso a gente vai introduzindo outros estudos, tá? Porque não existe só o dele, outros estudos vieram a respeito de alcalinização, né? Só que, como eu disse, a base primordial foi o estudo dele, afinal de contas foi ele que descobriu, tá? Que as células cancerígenas são anaeróbicas e que as células cancerígenas não conseguem viver num ambiente alcalino, tá? Não conseguem viver num ambiente alcalino. Então a gente vai dar continuidade aqui no texto. Depois, no outro vídeo, a gente vai colocar, eu vou colocar os meus pensamentos, tá? Por enquanto a gente vai ler isso aqui, vou fazer algumas observações. Durante o vídeo eu vou colocar trechos de um vídeo dele, tá? Em fotos. E em cima disso a gente vai desenvolvendo o vídeo. Gente, antes de dar continuidade
ao texto, né, a respeito do Dr. Otton, eu quero mostrar uma coisa para vocês em particular, tá? Isso aqui, eu vou tentar colocar para vocês na tela para vocês verem melhor, porque talvez vocês não consigam ver. Isso aqui é um estudo, tá, do sangue vivo. Eu fiz especialização em medicina chinesa, tá? E isso aqui é uma análise de sangue vivo. Como é que é feito? Você clica ou tira uma gota do seu sangue, do dedo, e joga no microscópio. E o microscópio, ele trabalhando em campo escuro, ele vai dar uma imagem semelhante a essa. Mas o que eu tô querendo dizer mostrando isso aqui pra vocês, tá? Esse sangue aqui, ele não está aglutinado, não tá com rolô, que a gente chama de rolô. Porém, isso aqui é uma imagem, não é vídeo, então vocês não vão conseguir ver, né, talvez o propósito. Eu vou tentar colocar isso na tela. E aqui ao fundo, isso aqui a gente chama de terreno biológico, tá? É onde o sangue flui. Quando aqui está sujo, aqui você tá vendo aqui, então não consegue ver se tá fluindo ou não com uma foto. É só pra gente ter uma base, tá? Do que eu quero dizer quando a gente entrar aqui na alcalinização. Aqui aparece fungo, bactéria. Em certas análises, dentro, essa aqui é uma hemácia, tá? É uma hemoglobina. Aqui dentro, às vezes, aparece parasita, tá? Parasita. E aqui aparece, onde se aloja o que vai atacar a célula, tá? Aqui vocês não conseguem ver a célula normal, ela em perfeito estado, ela tem que estar assim, ó, redondinha, tá vendo? Aqui nesse caso aqui, esse sangue até que não tá muito ruim não, tá? Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte: quando começa a ficar assim, eu não sei se dá pra ver aí, ela começa a perder a forma, ficar dentada ou assim, ó, em forma de gota. Isso aí é característica de uma célula atacada, tá? Que está sendo atacada por alguma coisa que está aqui no terreno biológico. Eu vou tentar mostrar mais exemplos para vocês em foto aí no vídeo. Eu não tenho aqui, infelizmente, uma foto de uma pessoa que está em estado que a gente chama de sangue em forma de larva. É o extremo do rolô, é o extremo da aglutinação. Essas células aqui não dá nem para ver de tão coladas uma nas outras que elas ficam. Esse estado nós chamamos na medicina tradicional chinesa de estase de Xue. Xue é sangue. Eu vou tentar encontrar aqui no computador algumas... Eu não vou mostrar cenas porque compromete o curso que eu fiz, né? Então eu não vou mostrar as cenas, mas eu vou tentar capturar imagem de um sangue totalmente ácido. Aqui nesse caso aqui, esse sangue ele tá começando a querer ficar ácido. Por exemplo, essas hemácias aqui em forma de gota, isso aqui pode virar uma disbiose, tá? E aqui nessa daqui não dá pra ver, meu computador ele tá lento, então fica ruim até pra fazer isso. Mas eu vou botar as fotos depois. Às vezes aparece aqui dentro assim uma outra rodelinha, né? Uma outra bolinha. E isso gente, parasita, tá? Parasita. Então, dando continuidade, deixa eu virar só um pouquinho pra cá, assim, porque é tudo ao vivo, gente, né? Ainda não tem aquele estudo cinematográfico. Dando continuidade no pensamento do Dr. Otton, tá? No seu livro, ele fala o seguinte, ele explica que o metabolismo dos tumores cicatrizam por duas condições, tá? Básicas. Acidez e hipóxia, ou seja, a falta de oxigênio no organismo. Ele também descobriu que as células cancerosas são anaeróbias, né? Isso já foi falado, eu adiantei a fala, né? Elas não respiram,
elas não sobrevivem, obviamente, com oxigênio, elas têm pavor de oxigênio. Inclusive, eu falava muito com meu pai, que na época que era para ele tomar, eu pedia a minha mãe fazer muito detox para ele com couve, porque a couve, tá? Ela tem muita clorofila, então automaticamente ela tem muito oxigênio, e eu posso afirmar para vocês que tem duas coisas que eu sei que câncer odeia, tá? É a couve e o brócolis. Eu sei que o câncer odeia. E antes que vocês venham me perguntar sobre isso, que já me perguntaram, você consegue ver a célula cancerígena no microscópio? Não consegue, tá? Tem terapeuta que fala que consegue. Essa aqui é uma célula cancerígena. Isso aí é coisa de doido, tá? Fazer um negócio desse, a pessoa vai ficar desesperada e às vezes não vai ter nada, não vai nem dormir, né? E vai ficar com aquilo na cabeça. E esse não é o caminho, né? Esse não é o caminho. Como a gente estava dizendo, o Dr. Otton descobriu que as células cancerígenas, elas eram anaeróbicas, né? Elas não necessitavam de oxigênio para sobreviver, né? E pelo contrário, o que que elas fazem para se alimentar? Elas se alimentam de açúcar, tá? Da glicose do seu sangue, né? Do açúcar contido no seu sangue. Sempre que o ambiente estiver sem oxigênio, né? O câncer ele vai se aproveitar dessa situação, tá? Ele vai se aproveitar daquilo ali se torna um parque de diversão pro tumor. Não só pro tumor, tá? Aqui a gente, como eu te falei, a gente tá falando sobre câncer, mas qualquer doença, tá? Por exemplo, um sangue com rolô, uma pessoa com sangue aglutinado tem uma grande probabilidade a curto e a longo prazo de ter um problema cardiovascular, tá? Por quê? O sangue não tá correndo. O terreno biológico não tá dando condição para o sangue fluir porque ele tá todo sujo. É como se tivessem vários obstáculos que não deixam o sangue correr. Então, o que vai acontecer? Vai começar a acontecer uma espécie de não é trânsito a palavra, vai começar a acontecer que as hemácias não vão conseguir passar pelos capilares, pelas artérias, né? Elas vão ficar ali obstruídas e isso vai começar a causar uma estagnação, né? A palavra certa é estagnação. E isso vai causar o quê? Isso vai causar a longo prazo, pode causar um infarto, um AVC, né? Um problema cardiovascular. E é claro que a gente não quer isso, né? Aí eu pergunto pra vocês. Eu já vi pessoas passarem por análise do sangue vivo, né? Fazer o estudo do sangue vivo e eu vou morrer. Não é assim, tá? Você consegue mudar os hábitos e com isso você vai limpar o seu terreno biológico. É claro que dependendo de como tiver o seu terreno biológico vai demorar muito mais. Precisa ser feito um estudo individual, apurado, para saber o que usar para aquela pessoa. Isso aí já é um outro assunto, né? Isso aí já é outro assunto. Como eu disse, eu estou usando isso aqui só como base para vocês entenderem o que acontece no seu sangue quando ele fica ácido. Isso aqui ainda não tá ácido, tá? Mas tá correndo para a condição de acidez, que aqui no caso, vamos dizer assim, na medicina tradicional chinesa, que está acontecendo uma deficiência de alguma coisa, tá? Isso aqui é indício de deficiência de alguma coisa. Saiu disso aqui, começou a ficar muito aglutinado, aí já é um estase, ou seja, já é uma condição dentro da medicina tradicional chinesa mais grave, que precisa de mais atenção. Como foi dito da última vez, a célula cancerígena, pense nela como um machucado que se blinda com a casca várias vezes. Ela não quer morrer, então ela começa a usar tudo o que ela tem disponível no corpo daquele indivíduo para sobreviver. E o que ela usa? Ela usa aquele ambiente ácido, para ela é um parque de diversão, e ela usa outros artifícios, como por exemplo açúcar. Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente
e ela falou assim, poxa, meu marido está super bem, só que ele não para de comer açúcar. Eu espero, ela vai ver o vídeo e ela vai saber que eu tô falando sobre ela e sobre o marido dela. O marido dela está super bem, graças a Deus, porém não para de comer açúcar. O que que vai acontecer? Tomara que não, né? Tomara que não. Porque, graças a Deus, o corpo do ser humano, ele é um corpo extremamente adaptável. Só que ele é tipo assim, não vai aguentar pancada o tempo todo. Tudo tem um limite, tá? O corpo humano, ele consegue sofrer aquele tipo de agressão durante anos. Só que tem uma hora que ele vai, né? Ele vai gritar. Por isso que muitos problemas de saúde acontecem com uma certa idade, né? Inclusive, se eu não me engano, na maioria das pessoas com menos de 50 anos, os tumores são considerados raros, tá? Raros. Porque você tem que sofrer uma certa agressão durante toda uma vida, porque aí você, como eu falei no outro vídeo, você fica menos favorável, porque abaixa proteína, abaixa gordura, abaixa vitaminação, sais minerais, então começa a abrir a porta, né? Então, algumas pessoas, alguns médicos consideram o tumor em pessoas com menos idade, condições, geralmente são tumores que eles consideram como raros, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio do doutor, açúcar, nem pensar, não sou eu que tô falando, é um doutor que ganhou o prêmio Nobel, tá? Quem dera um dia ganhar o prêmio Nobel, né? Então ele afirma que o câncer se alimenta de açúcar e dos seus derivados, tá? Se alimenta de açúcar e dos seus derivados, né? Então não adianta só tirar açúcar refinado do seu cafezinho, que não vai adiantar. Você tem que tirar o chocolate industrializado, você tem que tirar cara, sei lá, é muita coisa que tem açúcar, né? Então você tem que tirar tudo isso. Esse é o primeiro caminho. Depois o segundo caminho é você mudar seus hábitos alimentares. Se você tem hábito de comer feijoada, tem hábito de comer, sei lá, pensa aí, rabada, comida muito pesada, de difícil digestão, não gosta de legume, não gosta de verdura. Eu tenho um amigo meu que ele, se ele comer fruta, ele passa mal. Se ele comer fruta, ele passa mal. Incrível. Agora dá pra ele que ele vai beber. Inclusive, ele não bebe água. E o pai dele sofreu um AVC. Eu falei, e ele é 1 ano mais novo que eu. Falei, cara, você vai arrumar um problema aí daqui a pouco. Super grande, né? Super grande, sedentário, nem se fala. E só computador, não faz nada e não faz um exercício. E comendo besteira. Então, assim, a gente fala, eu converso com ele, cara, não faz isso. Por quê? Vamos lá, como eu disse no outro vídeo. A alimentação, ela é fundamental. Ela é a base de uma vida alcalina. É claro que só ela não adianta, né? Você acidifica o seu corpo o tempo inteiro. Então, o que você tem que fazer? Eu sempre falo isso para os meus clientes. Você vem com a ponta que destrói, né? Na questão do paciente oncológico, qual é a parte que destrói? Vamos lá, a quimioterapia, vou dar um exemplo. Você vem com a quimioterapia, você sabe que a quimioterapia, ela tem efeitos colaterais, né? A pessoa fica apática, a pessoa sente enjoo, a pessoa sente dor, tem gente que fica com a pele sensível, é uma coisa de louco. Então imagina você fazer um tratamento de quimioterapia e viver uma vida ácida. Tem gente que não suporta fazer quimioterapia porque vem com a ponta que destrói, mas não vem com a outra que reconstrói. A gente tem que fazer uma bater de frente com a outra. Não tem condições de você viver uma vida ácida sem tentar pelo menos tentar alcalinizar a sua vida. E a alimentação sozinha, ela faz isso? Não, ela não faz isso. É uma questão multifatorial. Estou dizendo de uma forma geral, tá? De uma forma geral. É uma condição multifatorial.
Você vai lá na rua, você vai no centro da cidade, você respira poluição, você não encontra um lugar que sirva uma comida adequada para comer, aí você vai lá e come qualquer coisa, né? Você não consegue beber uma água pura, você compra uma garrafinha e quando vai ler tá escrito que é 6, alguma coisa, você tem que beber aquela água porque senão você fica com sede. São várias condições, né? Eu mesmo já passei por condições, né? Assim, mas eu não sinto nada. Não, você não vai sentir nada. Aquilo ali é a longo prazo. Aquilo ali vai estragar a sua saúde a longo prazo, né? É difícil. Eu mesma, eu tô aqui gravando com vocês. E se vocês, pra me perguntar assim, tudo bem que aqui não tem sol. Mas, você tem pego sol? Você dorme cedo? Por exemplo, a hora que é agora, para algumas, na realidade já tá tarde para dormir, tá? E eu vou dizer para vocês por quê. Dentro da medicina tradicional chinesa, tá fugindo um pouco do contexto, mas também tem a ver. Na medicina chinesa, o seu corpo, principalmente o fígado, todo o seu corpo tem um ciclo de funcionamento, né? O ápice de funcionamento. E o horário da noite é o horário justamente que o corpo começa a desintoxicar tudo que ele passou durante o dia, ou seja, o fígado começa a trabalhar. E o horário que o fígado começa a trabalhar é entre 1h da manhã às 3 da manhã. É a hora que você deveria estar em sono profundo. E tem muita gente que essa hora tá acordada. Eu não vou mentir, já cansou de acontecer isso comigo. Eu estar acordada 1h30, 2h da manhã, ontem mesmo foi um dia. Eu estava fazendo a edição do vídeo anterior e fui dormir muito tarde, ansiosa para botar o vídeo para vocês verem, e acabo dormindo tarde e acordando muito cedo, né? Porque eu tenho o costume de acordar todos os dias. Aliás, eu não, meu corpo me acorda todos os dias cedo para ir no banheiro. E esse também é uma coisa legal, tá, gente? Isso também faz parte de uma alimentação alcalina. Eu vou falar duas coisas básicas, tá? Que é até curiosa, tá? Curiosa, e a gente tem que falar desse jeito para vocês conseguirem entender. O horário certo da pessoa ir ao banheiro é em torno de 7 a 7h30 da manhã, tá? Passou disso, é constipação, é prisão. Por quê? Vou dizer por quê. Porque se o corpo fez a desintoxicação durante a noite toda, ele no começo do dia ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer eliminar. E ele só tem duas formas de eliminar. Ou por fezes, não, tem mais, né? Tem 3 formas de eliminar isso aí com mais precisão. Seria pelas fezes, pela urina ou pelo suor. Então, se você de manhã tá preso e vai ao banheiro 10, 11 horas, o que vai acontecer? Você vai começar o dia e vai começar a juntar mais toxina. Então, você tá preso. Porque o certo é você eliminar, né? Então, tem muita gente que não faz isso. Eu, por exemplo, vou ao banheiro de manhã. Inclusive, eu vou até mais vezes. Tem um amigo meu que ele é muito mais estudado nessa questão de medicina chinesa, que a medicina chinesa diz que quando você vai, olha só a controvérsia, quando você vai mais do que uma vez ao banheiro, já não é normal, já é uma situação de vou falar a palavra, né, diarreia. É uma situação de diarreia. Isso segundo a medicina tradicional chinesa. Já a medicina tradicional diz que, por exemplo, paciente oncológico deve ir ao banheiro pelo menos 3 vezes ao dia. De 2 a 3 vezes ao dia. Menos do que isso pode causar uma condição de prender bactérias, como foi dito no outro vídeo. Me fugiu agora a palavra, mas daqui a pouco eu lembro. E a pessoa pode ter até um problema cerebral, né? Porque prende bactéria, volta tudo de novo, fica ali preso no corpo. E outra coisa muito boa de se atentar, tá? Em questão de gordura. Qual é a forma correta? Vamos lá, eu tenho que falar assim pra gente poder entender. A gente aqui tá lidando com coisas do cotidiano, do dia a dia. É coisas que, por exemplo, tem gente que não sabe, tá? Qual é a condição que as suas fezes devem ter? Bolinha? Pastoso? Não.
A condição das suas fezes tem que ser uma massa macia, ou seja, que não te machuque, né? E saia com facilidade. Outra coisa, as fezes não podem boiar. Sabiam disso? A condição das fezes boiando é uma condição de que tem muita gordura no que você está comendo. Quando ela afunda, é a questão ideal, tá? É a questão ideal, ela afundar, porque ali quer dizer que você está ingerindo menos gordura. Agora, como eu te falei, a gente pode fazer um teste também, tá? Gorduras boas. Eu vou fazer esse teste em mim para mostrar para vocês durante o dia todo e vou mostrar. Se eu comer gordura boa, as minhas fezes vão boiar? Será que vai boiar? Ou será que só gordura ruim faz as minhas fezes boiar? É uma boa, né? É uma experiência legal isso aí. Eu consigo ver o pH do meu sangue sem tirar um montão de sangue? É outra experiência que a gente vai fazer, tá? Eu tô fugindo um pouquinho do contexto, mas isso tudo tem a ver com alcalinização, uma vida alcalina, tá? Eu tô fugindo do texto, que eu já tô colocando os meus pensamentos, tá bom? Mas a gente vai entrar aqui agora no texto dele dizendo o seguinte, a respeito de digestão, tá? Aqui ele fala o seguinte, para que se possa entender, uma vez finalizado o processo de ingestão, de acordo com a qualidade do que você come, né? Você ali vai obter proteína, hidrato de carbono, gordura, mineral, vitaminas, que fornecem geralmente uma condição de acidez ou alcalinidade, tá? Agora vamos lá, aqui ele não cita, mas eu vou falar com vocês. Mastigação é importante? Muito, muito. Eu vou falar agora uma condição, quer ver? Vamos falar uma condição aqui agora. A pessoa não mastiga direito, dependendo do alimento, existem alimentos que não são digeridos, que acontece saem lá nas fezes, não é? Não é assim que acontece? Então você vê aí a probabilidade e a importância de você mastigar. Lembra quando sua avó falava assim, ó, mastiga a comida, aí você vai lá, mais de 30 mastigações. Ah, quem tem paciência de mulher assim, quem tem paciência para ficar mastigando o tempo todo mastigando até aquilo ali virar um bolo ideal para que o seu estômago consiga absorver tudo que ele precisa absorver. Pois é, mas é importante. É importante a mastigação por milhares de motivos. Primeiro que se você pouco mastigar, o que acontece? Dentro do seu estômago tem os ácidos, né? A gente vai falar mais pra frente sobre hipocloridia e hipercloridia, que é o excesso e a falta de ácido cítrico dentro do seu estômago. Suponhamos que você não mastigue, você engula direto. Aquilo ali vai dificultar, você vai usar mais ácido dentro do teu estômago. Então você vai começar a causar o quê? Uma hipocloridia em você também, que é a falta de ácido dentro do teu estômago. Isso vai influenciar no seu gastrointestinal, né? Ou seja, o processo de alcalinização do seu corpo também começa pela sua boca. Isso aí a gente vai falar depois no vídeo só sobre isso. Só sobre isso. Olha só como é que é importante a gente começar desde o processo de mastigação para que o seu corpo assimile com mais facilidade tudo que ele tem para assimilar. O que presta, o que acidifica e o que alcaliniza. É isso? Mas aqui nesse caso aqui ele está citando o seguinte, o que você come é o que vai influenciar se você está ingerindo algo muito ácido ou algo alcalino que vai ser benéfico no seu corpo, né? Aí aqui ele explica que a medida de acidez eu já falei, né? Já antecipei, né? Que as medidas de acidez são medidas entre 0 e 14, tá? 14 não é ideal para o corpo, pelo contrário, faz até mal, tá? Antes que me perguntem. 0 é questão de coma, tá? Se a pessoa tivesse 0 a 2 de pH do sangue, pode ter certeza que já estaria em coma, já no ponto de morte, tá?
um ponto que insustentável. Então, como eu disse, o nosso sangue deve se manter numa pessoa normal até 7,45. Aqui ele fala 7,4 a 7,45. Só que aí, como disse, eu vou tocar nos pontos que eu quero tocar. Eu não acredito, tá? Eu não acredito que 7,4, 7,45 numa pessoa acometida de um câncer seja ideal, tá? Eu sempre digo para os meus clientes que tem que estar sempre muito acima. Por exemplo, não vou citar, mas não vou falar agora, senão, como disse, o vídeo vai ficar muito grande. Vitamina D. Isso aí gera problema, tá? Vitamina D no paciente oncológico. Por exemplo, em estados normais, inclusive hoje eu também falei isso com uma cliente, em estados normais, dependendo de como é feita a análise, mas eu vou falar aqui no exame do meu pai, o estado 30 é o ideal, no caso o limite do ideal, ou seja, está dentro do parâmetro aceitável pela medicina tradicional. Só que eu digo para vocês, e eu quero que comentem aí embaixo, se tiver alguém que possa comentar isso, que conheça a fundo o protocolo Coimbra, tá? Que talvez a gente comente sobre isso. A gente vai ter uma sessão depois dessa parte de alcalinização, a gente vai ter essa questão de protocolos, se esse protocolo faz bem, se esse protocolo faz mal, se é bom, o que eu acho sobre aquele protocolo. No protocolo, para um paciente oncológico, é citado o seguinte, que tem que ficar entre 80 a 120. Se você falar para o médico, o seu sangue está 120, a sua vitamina D está 120, ele quase dá um treco. Tá? Ele, meu Deus, vai dar um problema no torrinho, cálcio, não sei o quê. Eu já tenho uma teoria. Eu até estava falando isso hoje. Um paciente oncológico, ou um paciente que tem uma doença, seja ela imune, o que acontece? É igual quando você tem um machucado. Vamos pensar no machucado. Aquilo ali é um corpo estranho. O seu corpo vai usar todas as armas que ele tem para combater aquilo ali. Então ele vai usar tudo que ele tem. Você tem vitamina D? Vem cá. Você tem vitamina minerais? Me dá. Tudo para nutrir ele, para ele ter força para lutar contra aquilo ali. É a mesma coisa que acontece com o câncer. Então é o seguinte, gente. A acidez do sangue tem que sempre manter alcalino no paciente oncológico, sempre. É a manutenção ideal, sempre. Porque eu afirmo para vocês, e eu vou mostrar para vocês isso na prática, que de um dia para o outro, se o sangue do paciente tá alcalino agora, de um dia para o outro ele acidifica. Porque o corpo está usando tudo que ele tem para lutar contra aquele problema. Então aquilo ali tem que estar sempre em constante manutenção. Vitamina D, as vitaminas do complexo B, entende? Então, e não só na questão do paciente oncológico, também na questão de manutenção de todos os dias, tá? É claro que uma pessoa normal, né, que vive uma vida normal, ou até mesmo tem um outro tipo de doença, que não seja o câncer, que seja uma doença menos, vamos dizer assim, menos grave, não vai se encher de vitamina D sintética. Se você tem condições de pegar um sol, tá? Você pega um sol, que é muito melhor. Inclusive, eu vou ensinar uma forma de vocês pegarem o sol e absorver com mais facilidade a energia, né? A vitamina D na palma das mãos. Nas palmas das mãos não contém melanina, então entra com mais facilidade. Tem gente que não pode pegar sol, tá? Mas eu também não considero, eu também não acho certo a pessoa tomar vitamina D sintética o tempo inteiro, se ela tiver condição de tomar sol, né? A gente tem, como eu disse, a gente tem que procurar uma vida mais saudável. E alopático, não que a vitamina D seja um alopático como se fosse uma dipirona, mas não é legal, né? Se a gente tem formas naturais de conseguir aquilo, a gente vai atrás do que é natural. Então, como eu disse, como eu citei aqui, só pra gente terminar aqui, esse vídeo vai ficar muito menor, eu acho, né? Eu acho que vai ficar menor. Aí você analisa a questão dos remédios, os 8 remédios de Deus.
você faz essa reflexão na sua vida e na sua casa, na sua família, para você saber se você está levando uma vida ácida ou uma vida alcalina. Tem coisa, como eu disse anteriormente, não tem como você tirar, né? Se você trabalha em grande cidade, como é que você vai tampar o nariz para não respirar o ar poluído? Não, mas o que você vai fazer? Você vai respirar aquele ar poluído porque é custo-benefício, mas ao chegar em casa você vai tentar, não sei, caminhar em um lugar, num parque, em algum lugar onde você consiga fazer um exercício. Você vai vir com a ponta que destrói, juntar com a ponta que constrói, tá? Sempre assim, a gente não pode deixar a ponta que destrói vir destruindo e sem ter uma manutenção, tá bom? Então é o seguinte, como eu citei no começo do vídeo, você vai fazer uma análise na sua vida, tá? Qual é o estado da água que você bebe? Já procurou saber se a água que você bebe é alcalina ou se ela tá ácida? Você vive num ambiente poluído? Como é que você se alimenta? Você se alimenta mexendo no celular, você não senta à mesa, você senta no sofá de qualquer maneira, você não tem posição, porque a posição também interfere muito, tá? A posição, se você come assim, se você come deitado, isso interfere muito na digestão, tá? Você mastiga, não mastiga, a gente já falou sobre isso. Come qualquer coisa, eu não tô com preguiça, tem ali um macarrão com queijo, eu vou comer aquilo ali. Como é a sua rotina de vida? Como é a sua rotina de vida? Faz alguma atividade física, nem que seja uma caminhada até ali na padaria? Dorme cedo ou tarde? Tem insônia? Vive estressado, preocupado, guarda rancor, triste, se irrita fácil? Isso tudo são coisas que você tem que se autoanalisar, tá? Mas por que, Fabiola? Porque isso tem a ver com acidificação no seu organismo. Isso acidifica o seu organismo, tá? Foi como eu disse, a alimentação saudável não é suficiente se você vive isso aqui. Você vai se alimentar muito bem, tá? E como eu já escutei, tá? Isso tudo que eu tô falando com vocês são relatos de coisas que eu escuto. Ah, mas eu sempre comi bem. Olha só que interessante. Eu sempre comi bem e tô acometida dessa doença. Tá bom. Aí é quando um terapeuta comprometido faz a anamnese daquele cliente. Tá, você sempre comeu bem, mas como é que é o seu estilo de vida? Ah, eu sempre comi bem, mas eu tenho insônia, eu tenho depressão, eu bebo, não sei, entendeu? Então, quando você é um médico, né, você é programado o seguinte, você vem e fala assim, eu sempre comi bem, mas eu tô com essa doença. Tá bom, então vamos cuidar da doença. É assim que o médico faz. Agora, o terapeuta não, ele vai querer saber a causa do problema, ele não vai querer resolver o problema, ele quer resolver a causa, tá? Todo problema tem uma origem. Inclusive, mais pra frente, nós vamos falar sobre as síndromes. As síndromes são o motivo das doenças, são elas que causam as doenças, tá bom? Todas essas condições que foram citadas são condições, como eu disse, de estar caminhando para uma vida mais ácida. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar uma atitude de mudar isso, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que é bastante difícil, mas, como eu sempre digo, não é impossível. Um bom terapeuta, ele alerta, tá? Sem importar com as consequências, o malefício daquilo ali. Então, eu quero falar agora como eu digo, eu não levo ponto religioso, mas eu posso afirmar para vocês que muito do que aconteceu na minha vida durante esses 1 ano e meio foi Deus, tá? Eu não tinha essa fé toda que eu tinha, tá? Eu tinha minhas dúvidas sobre Deus. E o último remédio, né, citado entre ar puro, temperança, o último remédio citado é a confiança em Deus. É entender que Deus tem um controle de todas as coisas. Eu não sei qual é a religião de vocês.
Eu acredito, a minha religião é acreditar num Deus que é feito de energia, ele é pura energia, ele se move, ele é vivo, tá? E ele age nas nossas vidas, tá? Ele age e eu sou prova disso, que ele age nas nossas vidas. Agora eu vou citar para vocês o seguinte, já foi falado, eu vou falar de novo como alerta. Um dos alimentos que mais acidificam o organismo é o açúcar, tá? O açúcar é perigoso demais. Parece ser inofensivo numa bala, parece ser inofensivo numa colher de chá de um suco, de um cafezinho, mas ele é perigoso, tá? Muito perigoso. Você tem outras formas de adoçar a sua vida, tá? O cachorro tá aqui, gente, de novo. O mel, inclusive o mel, ele não é aceito por alguns terapeutas, tá? Existem algumas pessoas que não aceitam o mel, tá? Uns falam que é ácido, outros falam que não. Eu falo que é alcalino. Eu falo que o mel e tudo que contém na colmeia, tipo a geleia real, o própolis, faz bem, tá? Faz bem. Ora, existem pessoas que vão dizer que não faz bem. Como eu disse, cada um tem um pensamento, cada um tem uma linha de raciocínio e estudo, tá? E o pior, tá? O açúcar, ele não tem proteína, ele não tem gordura boa, ele não tem mineral, ele não tem vitamina, tá? Ele é hidrato de carbono puro. Carbono, gente, carbono. Tá? Ele não faz bem. Tira açúcar da sua vida. Só pra você ter uma noção, quando eu comecei o tratamento do meu pai, eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou adoçar as coisas do meu pai? E um amigo meu falou assim, Fabiola, olha só, a própria fruta, ela tem açúcar, ela tem a frutose, que vira glicose. Se você botar mais açúcar naquilo ali, você não tá tirando açúcar do seu pai. Vou dar uma dica importante, tá? Questão de suco. Não pode tomar? Não tô dizendo que não pode tomar, mas evita. Se você puder comer a fruta, é melhor. Por quê? Porque a açúcar que contém naquela fruta ali, ela vai virar frutose. E depois ela vai virar glicose. E a glicose vai virar alimento no caso, para o câncer. Então, se você puder evitar de tomar suco o tempo inteiro, tem gente que toma suco o dia inteiro. Você não faça isso. Come a fruta que é melhor, tá? É melhor. Agora a gente vai falar de uma coisa. Igual essa fruta aqui que eu vou falar agora, ela também é proibida por algum. Ela tem uma controvérsia entre alguns terapeutas, que é o limão, tá? Deus é, como eu disse, Deus é perfeito, tá? Deus é perfeito. A gente aqui não sabe usar os caminhos de Deus. O limão, ele tem o pH dele marca 2,1. Ele é ácido. Só que ele dentro do nosso organismo, ele faz uma transformação que ele se torna altamente alcalino. Se não for o mais alcalino de todos. Agora vai ter gente que vai comentar aqui embaixo e vai dizer que não é. Aceito a crítica. E quero até que comentem aí embaixo se acha que não, se acha que tem algo a mais. A naturopatia, ela é muito vasta, porém o estudo em cima da naturopatia é muito pouco, tá? Nós sabemos muito pouco a respeito das plantas e não deveria ser assim, porque na minha concepção, a medicina como nós conhecemos hoje, ela veio da naturopatia, não é de anos, são coisas milenares, coisas de mais de 5.000 anos vindas do Japão, da Índia, do Egito, tá? O Egito usava muita babosa, tá? A Índia usa cúrcuma em tudo, tá? Açafrão em tudo. Tem também ótimos fitoquímicos da medicina chinesa, tá? A gente tem um leque de opções dentro da medicina integrativa, não só para cuidar da nossa saúde, como para cuidar da manutenção do nosso corpo,
tá? Mas volto a dizer que não adianta cuidar da alimentação e não cuidar do restante. Qual é o restante, Fabiola? É o mental, o espiritual, para que esses dois equilibrados consigam equilibrar o corpo. Se eu for fazer um vídeo para vocês, a gente vai ter vários vídeos aí. Eu peço, por favor, que vocês compartilhem, que vocês comentem, se inscrevam, compartilha com os amigos, pede para acompanhar o canal, porque dessa forma o YouTube entende que esse vídeo está sendo bom, tá? Está sendo bem visto, e ele mesmo começa a oferecer, né, a visibilidade desse vídeo. Então eu conto com vocês. A gente vai terminar a linha de raciocínio, que é o seguinte. Aí vem a parte braba, né? Que todo mundo vai falar, meu Deus. Agora eu vou falar, esse aqui é o ponto que eu vou dizer pra você, se eu concordo, se eu não concordo. E vou dizer por quê. Vai começar por ele, carne vermelha. Carne vermelha. Vou contar uma coisa pra vocês e eu quero o seguinte, se eu estiver falando besteira, tá? Foi uma das primeiras coisas na minha vida que eu já estudei, aliás, já ouvi muito falar sobre isso, muito antes de eu fazer naturopatia, tá? Um amigo meu falava muito sobre isso e eu vou dividir isso com vocês. Carne vermelha. Fabiola, você concorda que carne vermelha faz mal? Faz. Faz mal, eu vou dizer por quê. Não é porque a carne vermelha faça mal em si, vamos dizer assim. Claro, por incrível que pareça, o Otton pensa da mesma forma que eu. O corpo, ele não foi projetado para receber tanta agressão, né? Carne vermelha é ruim porque é muito simples. Vou falar agora a teoria de uma coisa que eu sei há muitos anos e eu acredito nisso. Tá? Como pessoa. Uma das coisas, adrenalina. Vacina. O animal que nós comemos, ele é tratado. Não é um animal selvagem, silvestre, que come grama. Ele é tratado. Vacina. Adrenalina. Por quê? Isso um amigo meu falou e eu raciocinei por muitos anos sobre isso. O animal, quando ele vai para baixo, ele sabe que vai morrer. Ele é amarrado, ele sabe que está se traindo pro abate, então ele libera adrenalina, normal, né? Até você, qualquer um, sabe que você vai morrer, você vai ficar agitado. E com o animal não é diferente, então tudo isso é liberado na carne, e não é só isso. O animal morre, a carne é cortada, vai pro frigorífico, depois ele vai ter que passar por um sistema de transporte, né? E nisso fica congelado, descongela, descongela e vai pro mercado e acontece o mesmo, né? E a gente às vezes não atenta sobre isso. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu não indico carne. Porque a carne, ali você vai ter centenas de bactérias, fungos e coisas infinitas. Se eu falasse aqui, a gente ia fazer um vídeo de 2 horas. Mas a carne, ela é a principal condutora de vitamina B12. E agora? Ou é isso, ou é você tomar ele sintético, né? Tomar o complexo B o tempo todo para fazer a manutenção. Então, o que eu indico? Eu indico, tá? Quer comer carne? Observa a questão da carne. Se a carne tá fresquinha, e procura fazer ela na pressão, tá? E evita de comer carne o tempo todo. Não seja um carnívoro, porque você não é carnívoro, tá? Você não é carnívoro. Então você evita. Agora eu vou falar a respeito do leite. E vou falar como o Jaime falava comigo. Deixa o leite da vaca pro bezerro. Você não é bezerro. E se você parar para pensar, o leite da vaca, o ser humano é a única criatura que não conseguiu ser desmamada. Todos os outros conseguiram ser desmamados, menos o ser humano. Ele é complicado, né? Ele foi lá, ele quer beber leite, ele vai lá na teta da vaca
né? Arranca o leite, coloca um monte de conservante ali dentro de uma caixinha e te dá para você beber. Ou seja, volta a dizer e falar igual o Jaime. Deixa o leite da vaca pro bezerro. Você não é bezerro, você é ser humano, você não precisa de leite de vaca. Ah, mas eu gosto de leite. Então passa a tomar leite vegetal, que é muito mais saudável, tá? Muito mais saudável. Eu vou ensinar aí ao longo dos vídeos como fazer um leite vegetal saudável, do leite de coco, do leite de amêndoas, um monte. Você tem uma série de possibilidades, tá? Sal refinado. Sal refinado sal refinado, ele é cloreto de sódio puro, tá? Ele não tem ali nada que vá te fazer bem, o sal refinado, tá? Pega o sal refinado e substitui, tem um sal do Himalaia, tá? Procura saber a procedência do sal do Himalaia, né? Farinha e derivados. O problema da farinha também é esse, tá? É a questão de preparo, não é farinha pura. A gente não come mais nada puro no tempo que nós vivemos aqui. A gente não come mais nada puro, tá? A gente não consegue mais, infelizmente, a menos que você plante e faça todo o processo artesanal, coisa que ninguém vai fazer. Refrigerante, não preciso nem falar, né, gente? Você fala assim, Fabiola, você bebe refrigerante? De vez em quando eu bebo. Eu não vou mentir pra vocês. Mas eu tô querendo muito tirar isso da minha vida, porque é muito conservante, corante. Geralmente no refrigerante tem um corante que eles chamam de corante V. Isso é horrível, principalmente a Coca-Cola. Não vou falar, mas entenderam, né? Entenderam qual que é, né? Não pode falar o nome, esqueci. Mas tem, entendeu? Tem um conservante ali. Se você pegar esse indivíduo, né, desse refrigerante, dizem, né? Eu nunca fiz esse teste não, mas do ovo eu já fiz, tá? Eu posso até mostrar pra vocês. Se você pegar o ovo e colocar um ovo cru, colocar dentro dele e deixar ali uns dias, ele come toda a casca do ovo, tá? Ou seja, se ele faz aquilo ali com a casca do ovo, imagina o que ele faz no teu estômago. E dizem também que quando você tem um vaso branco, você tacar aquilo ali e deixar ali, um vaso branco encardido, né? Você tacar ele no vaso, ele vai limpar o seu vaso todinho. Então, pensa aí. Se ele consegue fazer isso nessas coisas, imagina o que ele faz dentro do teu organismo, né? E sem contar que eu já reparei uma coisa, ele é viciante. É um refrigerante viciante. Tem gente que é viciado, como eu disse. Tem um amigo meu, inclusive, eu acho que fiz até besteira. Eu acho que eu falei o nome do refrigerante mais pra frente. Mas vamos né, torcer pro YouTube não cortar o vídeo, né? Porque é uma crítica que eu tenho que fazer, né? É uma crítica que eu tenho que fazer. É muito bom, né? Todo mundo gosta muito, bem geladinho, mas não faz bem. Inclusive, o corpo não foi feito para receber nada gelado, extremamente gelado, tá, gente? Isso também a gente vai tocar em outros assuntos e outros vídeos. A gente não deve tomar nada extremamente gelado, nem nada extremamente quente. O corpo não foi feito para isso. Ele foi feito, na realidade, para uma temperatura ambiente, tá? Ambiente. E aqui ele cita tudo que contém a gordura saturada, que é margarina e bolo e um monte de coisa, né? E que tem conservante, corante. Aí ele fala da cafeína. Bom, a cafeína, o problema da cafeína, ela é viciante também, né? O café, ele é viciante. E ele contém taurina, né? Então, imagina. Vai causar a longo prazo realmente um problema na sua vida. Inclusive, eu não posso tomar café, porque se eu tomar café, meu estômago explode, né? É incrível. Eu tomar café e passar mal, né? Uma vez eu tomei um café, eu tava numa situação de extremo estresse, minha avó tinha acabado de falecer e eu tive, não sei, um surto, que eu peguei uma garrafa de café junto com os meus primos ali e quando eu fui ver, bebi uma garrafa de café inteira, coisa que eu não tomo café. E, conclusão, passei mal, meu coração disparou, quer dizer, quase que eu capotei junto. E não me fez mal. Aí os outros, não preciso nem falar, né, que faz mal mesmo, é o álcool e o tabaco, né? É extremamente cancerígeno, acaba com tudo. E alimentos, aqui ele cita o alimento cozido, né? Alimento cozido.
Concordo. Como eu te falei, vai ter, como eu falei pra vocês, vai ter questão que não vai concordar e vai ter questão que vai concordar. Por exemplo, ele fala aqui que a gente tem que comer as verduras e a maioria dos legumes crus. E vai ter medicina, como por exemplo a milenar, a medicina tradicional chinesa, que vai dizer que não, que a gente não pode comer nada cru. Aí é o que eu falo, bate muito de frente, então a gente tem que fazer uma alta análise. Eu acredito o seguinte, se você comer uma verdura cozida, você vai perder os nutrientes daquilo ali, tá? Quando eu faço alguma coisa aqui na minha casa, ou quando eu faço pro meu pai, eu faço ao dente e sempre no vapor, tá? Sempre no vapor. Verdura não adianta, é claro, a gente vai fazer de vez em quando uma couve refogada, um agrião refogado, porque tem propriedade diferente. Como eu disse no vídeo anterior, eu vou falar a respeito de vocês da batata inglesa. Por que que a batata inglesa, os terapeutas, alguns deles, claro, não são todos, que não, no caso, proíbem o uso da batata inglesa. Vou explicar que é o seguinte, o problema é a lectina, tá? Na questão do leite de vaca, é a caseína. Então, mas isso aí a gente vai falar em outras oportunidades. Aqui a gente está fazendo, na realidade, uma introdução a respeito de uma alimentação alcalina, no qual a gente vai fazer tudo na prática, tá? Os outros vídeos nós vamos fazer muita coisa na prática, muita coisa mesmo na prática que vou fazer com vocês e vocês vão repetir em casa e vocês vão fazer um teste, né? A gente vai fazer um teste junto. Aqui, gente, é muito barulho, então vamos nos concentrar. Então, gente, é isso aí, tá? A alimentação alcalina não depende apenas de uma alimentação saudável. Necessita de uma atitude saudável, tá? Exercício da mente, exercício do corpo. Como eu falei, não tem como evitar você não respirar poluição. Eu aqui tô numa cidade mais afastada do centro do Rio de Janeiro, mas tem, tá escutando, né? Barulho o tempo todo de carro pra cima e pra baixo, então você acaba... É claro que, como eu estou numa área de serra, o oxigênio é mais limpo, né? Por conta da floresta, etc e tal, mas é diferente de uma cidade que a floresta é de pedra, né? Mas também existe poluição, né? Seja no ar, seja na água, seja onde for. E o que nós devemos fazer é ter uma atitude diferente. Começar com atitude. Fazer aquela reflexão, isso aí é um exercício que eu quero deixar para vocês. Faça a reflexão em cima dos 8 remédios de Deus. E dentro dessa reflexão, veja por si só, sem mentir para você mesmo, o que você realmente faz e o que você não faz. E a partir de hoje, comece a abraçar a atitude de ter uma vida mais alcalina. No decorrer dos outros vídeos, nós vamos fazer coisas que podem ajudar você a alcalinizar o seu sangue. Seja você o paciente que for ou o paciente de nada e apenas queira ter uma vida mais saudável, tá? Esse é o caminho, tá? Porque a tendência, como eu disse da última vez, a tendência nessa questão é piorar. A questão é ficar tudo muito mais fácil. Daqui a pouco, se bobear, a gente não vai ter nem mais fogão, tá? Inclusive, eu vou comentar sobre isso em outros vídeos a respeito dessa panela aí. Eu não vou falar o nome, porque eu também não sei se é marca, se isso é o que é isso. Essa panela aí que faz tudo. Ela é boa ou ela é ruim? Ela é boa ou ela é ruim? Ela maqueia tudo, ela não usa óleo, ela faz tudo, não sei, nem sei qual é o sistema daquilo. Você consegue, por exemplo, fritar a batata frita sem o óleo naquilo ali. Será que aquilo faz bem? O que usa aquilo ali? Qual é o processo daquilo ali? Será que é o mesmo processo, é um processo semelhante ao do micro-ondas? Micro-ondas faz bem? Você dorme com o seu celular próximo de você? Isso tudo a gente vai falar, se faz bem ou se faz mal, e a gente vai fazer isso tudo na prática, tá? Wi-Fi na sala ou perto de você, ondas.
ondas perto de você. Será que isso faz bem? Será que isso faz com que o seu sangue, o seu corpo fique alcalino ou fica ácido? Ou seja, são pequenos detalhes de coisas que a gente não atenta que faz mal pra gente, tá? Então a gente vai, ao longo dos outros vídeos, falar mais sobre isso, tá bom? Fica no canal, se inscreve, um beijo pra vocês e até a próxima.